Olá, alunos, bem-vindos à nossa aula de hoje. Aí na página 112, nós vamos estudar retas perpendiculares. Então, lá na unidade 2, nós já estudamos retas paralelas e retas concorrentes. Vocês lembram que nós estudamos também segmento de reta, semi-retas, retas e retas paralelas e retas concorrentes. Então, aqui, olha, nós vemos essa reta A e esta reta B. Então, as retas A e B são paralelas. Aqui nós vemos a reta C e a reta D. Então, elas são concorrentes. E aqui nós vimos também as retas E e a reta F são concorrentes, porque elas se cruzam, né? Então, vamos continuar. Veja agora, duas retas concorrentes formam 4 ângulos. Quando esses ângulos são retos, dizemos que elas são retas perpendiculares. Então, ó, duas retas concorrentes, elas formaram 2 ângulos. Nós já estudamos ângulos, né? Este ângulo aqui, que é menor de 90 graus, é ângulo agudo. Esses 2 maiores são ângulos obtusos. Agora, quando elas são perpendiculares, elas vão formar ângulos de 90 graus. Então, nós dizemos que a reta concorrente, ela é perpendicular quando ela forma ângulo de 90 graus. Aqui tem a pergunta 1. Considere as figuras acima e responda. As retas C e D são perpendiculares? Não são. Por que eu sei que elas não são? Porque elas não formam ângulo de 90 graus. Como eu já falei para vocês, formam 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. As retas E e F são perpendiculares? São perpendiculares, porque elas formam ângulos de 90 graus. Olha lá, olha o símbolo do ângulo de 90 graus. Certo? Então, vamos continuar. 2. Escreva a posição relativa das retas em cada item, ou seja, se são paralelas concorrentes perpendiculares, se elas são paralelas, concorrentes perpendiculares ou concorrentes não perpendiculares. Então, olha, eu já até marquei aqui para vocês. Olha aqui o item A. Essas duas retas concorrentes, elas são perpendiculares ou não são perpendiculares? Elas são concorrentes perpendiculares, porque elas formam um ângulo de 90 graus. O B, essas duas retas aqui, elas se encontram? Não se encontram, né? Elas vão no infinito sem se encontrar. Elas são paralelas, uma ao lado da outra. Olha aqui o C. Essas retas são concorrentes. São perpendiculares? Não são. Por que eu sei? Porque elas não formam ângulos de 90 graus. Então, são concorrentes não perpendiculares. E a D? Olha aqui, tem uma reta e uma outra reta que vai dar segmento. Então, nós imaginamos essa reta passando por aqui. É uma reta concorrente perpendicular? Sim, porque ela vai formar um ângulo de 90 graus. Então, é uma concorrente perpendicular. Retas concorrentes perpendiculares. Agora, o E. O E nós já são retas, não importa se uma maior ou menor, mas nós vemos que elas são
paralelas, vão para o infinito sem se encontrar. Então, são retas paralelas. Agora vem o F. Essas duas retas são retas concorrentes, não perpendiculares, porque elas formam dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Isso nós já aprendemos, né? Então, vamos ver aqui no terceiro. Como são os ângulos formados por duas retas concorrentes, mas não perpendiculares? Faça um desenho ao lado e respondam. Ó, quando elas não são perpendiculares, elas formam dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Então, vocês vão desenhar aí uma reta cruzando com a outra reta. Olha aqui, o ângulo menor são os ângulos agudos e os ângulos maiores são os ângulos obtusos. Tudo bem? Então, tá bom. Vamos aqui na página 113 continuar os nossos exercícios. Vamos retomar o mapa da página 51, no qual cada rua dá a ideia de uma reta. Indique o que se pede. Então, aqui nós temos várias ruas com cruzamento e tudo, né? O A, duas ruas paralelas. Então, onde nós vemos esta rua e essa são paralelas, esta rua e essa são paralelas. Eu escolhi para escrever a rua Pardal e a rua Canário, que são ruas paralelas. Duas ruas perpendiculares, são ruas que se cruzam. Eu escolhi a rua Canário e a rua Bem-te-vi. Duas ruas concorrentes, mas não perpendiculares. Eu escolhi a rua Sabiá e a rua Pardal, ó. Elas não formam um ângulo de 90 graus, ao contrário de que a rua Canário com a rua Bem-te-vi, elas formam o ângulo de 90 graus, certo? Vamos para o exercício 5º. Observe as retas desenhadas ao lado, essas retas desenhadas ao lado. Agora, escreva a posição relativa das retas nos seguintes casos. Então, vai perguntar as retas para nós. A reta A e a reta B são retas, ó, vocês sabem, né? São retas paralelas, elas não se cruzam. A reta C e a reta A, elas são retas concorrentes perpendiculares, porque elas se cruzam, mas elas formam um ângulo de 90 graus. Então, são concorrentes perpendiculares. A C, a reta D e a reta B. Olha como ela está inclinada aqui. Ela forma dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Então, são concorrentes não perpendiculares, certo? Não forma ângulo de 90 graus. O D, o E, a reta E e a reta B. Essa, o E e o B. Ó, vocês já sabem aqui, né? São retas concorrentes perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. A reta C e a reta E. Olha aqui, esta reta com esta reta, elas são retas paralelas. Vão continuar assim, sem se encontrarem. Aí a reta C e a reta D. Elas são o quê? Vamos imaginar essa reta continuando aqui. Ela vai cruzar com esta e vão formar ângulo agudo e ângulo obtuso. Então, são retas concorrentes não perpendiculares. Tá bom? Acho que tá dando para vocês aprenderem, né? Então, vamos ver aqui no 6º. Pedro desenhou 3 regiões planas. Depois as recortou e fez algumas dobras
indicadas nas figuras abaixo por linhas tracejadas, aqui. Em cada figura, escreva a posição das linhas tracejadas, paralelas, concorrentes, perpendiculares ou concorrentes não perpendiculares. Então, aqui ele fez o desenho de um retângulo e fez essa linha tracejada. Então, o que mostra para nós essa figura? Que as linhas são concorrentes não perpendiculares. Aqui dá bem para a gente ver ângulo agudo e ângulo obtuso. E ele fez esse retângulo de novo em pé e fez duas linhas tracejadas. O que essas linhas representam? Linhas paralelas, né? Elas não se encontram. E aqui, ele fez um quadrado e fez um tracejado de uma ponta a outra. Então, essas retas aqui são o quê? Essas são retas concorrentes perpendiculares, porque elas formam um ângulo de 90 graus. Tá dando bem para vocês entenderem? Enquanto essa daqui são concorrentes não perpendiculares, olha como ela está bem inclinada. Essa daqui é concorrente perpendicular, forma ângulos de 90 graus, forma ângulo agudo e obtuso. Tá bom? Desenhe 3 retas, 2 delas paralelas e a terceira perpendicular às outras 2. Bom, então nós desenhamos uma reta, outra reta perpendicular. Certo? E essa outra reta cortando está formando um ângulo de 90 graus. Então, ela é perpendicular às duas retas. Tá bom? Então, essa é a nossa aula sobre retas perpendiculares. Espero que vocês tenham entendido. Mas qualquer dúvida, só nos chamar, tá bom? Um grande abraço.